Olá, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar novamente aqui com vocês. Nesse início do segundo semestre do curso, né, da UME, eu queria, antes de iniciar o tema em si, que eu quero falar sobre um pouquinho sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, eu quero falar que esse canal, ele existe para atender o público idoso, mas como é algo que permeia toda a sociedade, porque todos nós queremos envelhecer, então é um canal que pode ser direcionado para todo mundo, né? Aqui a gente coloca inúmeros assuntos no canal do YouTube. Hoje nós estamos com 240 vídeos postados de diversas áreas do conhecimento. Então, temos a área da saúde, né? Então, temos palestras ligadas à questão da saúde, com enfermeiros, professores, doutores da área da enfermagem, da área da medicina. Então, dentro da área de saúde, tem várias vertentes. Então, a enfermagem, o curso de enfermagem, o curso de medicina, o curso de biologia. Em suma, são diversos assuntos que são postados. Além desses assuntos da área da saúde, nós temos também da área do direito, ou da área das ciências sociais, que entra aí também a administração. Então, nós temos curso que fala, um exemplo, um professor falou sobre o casamento, a instituição casamento, e como ela deve ser analisada do ponto de vista administrativo. Olha que interessante, né? Dessas relações interpessoais, e como a gente deve se portar. Não é porque envelhecemos que a gente não pode namorar de novo, tá viúva, quer ter um parceiro, um companheiro. Então, tudo isso que permeia as relações pessoais é assunto nosso colocado nessas videoaulas. Tem também sobre o estatuto, direitos sobre o estatuto. Nós temos também na área de sustentabilidade. Então, tem vídeos que falam sobre lixo, tem vídeos que falam de automassagem, então, aquele bem-estar. Em suma, eu convido vocês a fazer parte dessa história. Não só as pessoas idosas, mas todos que convivem com as pessoas idosas. E também todos que interagem em sociedade, porque são pessoas que vivem na sociedade. Bom, o processo de envelhecimento hoje, eu queria assim dizer que um pouquinho sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e falar um pouco sobre o processo do envelhecimento. O processo do envelhecimento, ele abarca diversas áreas. Ele não fica restrito a apenas uma demanda. Vamos falar só de saúde, de um envelhecimento saudável. Lógico que isso é prioridade. Quando a gente tem saúde, a gente consegue desenvolver as outras coisas. Mas tem uma questão da intersetorização, que são questões múltiplas que permeiam esse processo de envelhecimento. A assistência, se são grupos que estão numa situação de vulnerabilidade. Lembrando, gente, que a situação de vulnerabilidade, ela é uma situação, ela pode e deve ser melhorada, né? Ele sair daquela situação para entrar em outro status, né? Para ter uma dignidade. O que é ter dignidade? É ter um mínimo para a sua existência. Então, ele tem um trabalho, se ele já trabalhou, ter uma aposentadoria que dê para ele pagar, né, as questões de, às vezes, medicamentos, alimentação, a questão da moradia, uma água, uma luz. Viver com dignidade é ter o mínimo possível para viver. E quando a pessoa não tem esse mínimo, ele está em estado de vulnerabilidade. E também situações, um exemplo, ele tem condição, ele tem uma condição financeira, uma moradia que tem rede de esgoto, uma moradia que tem energia elétrica, ele tem alimentos, né? Ele tem veículo, ele vive bem, mas
ele, naquele momento, está passando por uma violência na sua casa, ou com algum familiar que está extorquindo financeiramente ele, ou uma situação que ele tem um cuidador que não tem muita paciência, né, que faz algumas ofensas, ou que a família tem que ficar sempre gravando ou filmando para poder confiar em alguém que está lá tendo esse dever de cuidado. Eu não estou falando que todas as situações são assim, mas às vezes, em algum momento da vida, a gente se encontra em situações de vulnerabilidade e a gente precisa da proteção do Estado, né? Porque muitas vezes essa situação de vulnerabilidade não é só a pessoa idosa, mas todos que moram com ela, ou a maioria das pessoas que estão também morando junto. E aí o Estado tem que intervir. Por que eu comecei falando disso? Porque muitos falam assim, o processo do envelhecimento, a população vem envelhecendo. Essa pirâmide etária está mudando. Em razão disso, o olhar deve ser diferenciado de políticas públicas para atender essa população. O estatuto, ele tem, vou mostrar aqui o estatuto da pessoa idosa, o estatuto, ele tem aqui 118 artigos. E ele é dividido como qualquer legislação que é um estatuto. O que é um estatuto? O estatuto é um conjunto de normas, regulamentos, que protege a população idosa. Foi necessário, em 2003, né, ter esse amparo mais específico. Então, quando a gente fala de um estatuto, é um regulamento específico para esse público. A lei maior do país é chamada de Constituição Federal. A nossa Constituição Federal ela é de 1988. E lá tem um artigo próprio que protege a pessoa idosa. Esse artigo fala que cabe essa proteção, essa garantia de direitos que permeia as relações, cabe à família, ao poder público e à sociedade. O que está querendo dizer nesse artigo constitucional, que é a lei maior do país? Dizendo que é uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade coletiva, é uma responsabilidade solidária. O que quer dizer solidária? Não é só de um, é de todos. Então, não vamos só culpar o governo, né, exigindo só dele. Lógico que ele é que vai dar suporte para a efetivação de políticas públicas. É o governo que vai dar esse financiamento para as políticas públicas. Então, se um governo apoia só um grupo da cidade, né, ele está apoiando só aquele grupo. Onde está? Ou como que a gente consegue ver onde está esse apoio? Na lei orçamentária anual. Na lei orçamentária anual, ou no plano plurianual, que é uma lei obrigatória prevista na Constituição, onde vai estar um planejamento das expectativas de receita e das despesas, aonde vai ser usado esse dinheiro, em que lugar. Então, obrigatoriamente, o poder público municipal, estadual e federal tem que definir na lei orçamentária anual ou no plano plurianual. O que é um plano plurianual? É um plano que ultrapassa o exercício financeiro. Esse exercício financeiro coincide com o exercício civil, né? Que é dia 1 de janeiro e término 31 de dezembro. Esse é o exercício fiscal. Então, quando a gente fala que tem que ter uma política pública, cabe ao poder público. Mas essa política, para ela ser realmente efetivada, ela precisa estar prevista no orçamento. Então, cabe nós, né, como cidadão, tentar, né, buscar, primeiro se informar, olhar a lei orçamentária, ver aonde o governo está usando, tanto federal, estadual ou municipal, não importa a esfera, mas como nós estamos aqui no município,
o municipal, e olhar onde vai ser gasto. E aí perceber, bom, foi apurado que o que mais tem, só estou dando um exemplo, tá? O que mais tem de problema aqui está relacionado à área da saúde. Olha, então vamos incentivar, né? E ter recursos próprios, ações próprias, que são essas políticas, para atender a população idosa aqui, né, na cidade, nós estamos falando aqui de Três Lagoas, mas em qualquer lugar, em qualquer cidade que vocês estejam ouvindo esse vídeo, para usar esse recurso nessa vulnerabilidade, nessa política que algumas pessoas não estão tendo atendimento específico. Um exemplo. Ou, se não, olha, está tendo muito problema de violência na cidade. Então, vamos verificar qual território, qual o local que está tendo mais essa incidência de violência. Vamos intensificar a segurança naquele lugar, né? Vamos fazer mais denúncia para que a autoridade verifique aonde está, né? E chegue para essa autoridade. Porque a denúncia é importante, mas também é importante uma ação governamental da segurança pública. Tudo isso eu estou falando porque a Constituição, ela fala dessa solidariedade. E ela ainda coloca a Constituição Federal logo abaixo do caput, caput quer dizer cabeça do artigo, a parte principal do artigo. E depois vem parágrafos, né, os incisos, as alíneas, que vai aumentando aquela lei. Em suma, no parágrafo, né, constitucional, que fala que, apesar de essa responsabilidade ser solidária, né, que cabe à família, ao poder público e toda a sociedade, amparar a pessoa idosa, também vem e fala a prioridade para esse amparo é da família. Aí a gente percebe, isso foi em 1988. Da lei maior, está amplo, né? O que tem que amparar? Qual ponto que tem que ser amparado? Quais são esses direitos? Bom, a gente sabe que na Constituição Federal é direito de todos, né? A igualdade, a liberdade, né? A vida, a segurança, aos direitos sociais, que é o trabalho, a educação, o transporte, a moradia. E isso foi colocado no Estatuto. Então, tudo que está na Constituição Federal foi colocado no Estatuto? Sim, como direitos fundamentais, que é fundamental para atender a pessoa humana, é fundamental para a existência dela. Por isso que é chamado de direitos fundamentais. É um direito que é para todos, não é só porque é pessoa idosa. Mas o Estatuto ele veio e definiu quais são esses direitos, o que deve ser feito para preservar esses direitos. E ele regulamentou, ele especificou, ele não deixou de forma genérica, como está a nossa Constituição, né? Que é uma declaração, ele foi apontando nesses 118 artigos, que não são muitos, né? Mas ele foi explicando cada direito fundamental, cada direito social, e ele foi colocando lá o que deve ser protegido, como deve ser protegida a pessoa idosa. E logo no artigo 1º, ele define quem é essa pessoa idosa. Essa pessoa idosa é pessoas com 60 anos ou mais, né? Então, no próprio artigo 1º, ele define quem é a pessoa idosa. Existe projeto de lei para aumentar essa idade? Existe. Está parado. Existe projeto de lei, inclusive, para diminuir essa idade? Existe. Né? Mas o que é válido hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, é 60 anos. Apesar de estar no Estatuto, em 2 momentos, o Estatuto está hierarquicamente falando dentro da pirâmide assim, de hierarquia das normas, a Constituição é maior que o Estatuto.
no sentido de que ela traz os conceitos gerais, né, desses direitos gerais do idoso, da pessoa idosa, e logo abaixo vem o estatuto regulamentando esses direitos. Então, nada que está no estatuto pode ir contra a lei maior. Então, ela vai complementar, mas jamais ir em desacordo com a lei maior do país, que é a Constituição Federal. O estatuto ele veio depois da Constituição Federal. Também vigora, ele entrou em vigor em 2003. E ele foi alterado hoje. A terminologia correta de se falar é Estatuto da Pessoa Idosa. Então, todos os incisos que está previsto nessa lei do Estatuto, não se fala mais idoso. Idoso é uma palavra masculina. Então, eles colocaram para ampliar o leque de pessoas que podem ser protegidas pelo Estatuto, eles utilizaram a terminologia pessoa idosa, alterando o Estatuto, colocando essa palavra. Então, hoje, não se chama Estatuto do Idoso, se chama Estatuto da Pessoa Idosa, porque foi revogado o Estatuto no sentido de modificar e alterar todos os campos onde está idoso para a pessoa idosa. E aonde que fala, lá na Constituição Federal, que difere do Estatuto a questão dos 60 anos, é a assistência social, aquele benefício de prestação continuada da assistência, que quando você faz o CAD único, você não é aposentadoria, é um benefício para ajudar as pessoas que estão naquela vulnerabilidade que eu falei no início do vídeo. E aí, esse amparo, né, assistencial tem alguns requisitos. Então, tem uma lei específica da assistência e definindo quando a pessoa vai ter esse benefício. Mas um dos requisitos para ela ter o direito não é 60 anos, ela ter 65 anos. Então, aumentou aí 5 anos. Nossa, e qual prevalece, professora? Prevalece a do Estatuto ou prevalece da Constituição? Prevalece da Constituição. Outro caso é porque é uma lei federal, né? Então, prevalece da Constituição. O outro caso, que também difere a idade, é o transporte. O transporte coletivo, lá na Constituição Federal, fala que as pessoas vão ter direito ao transporte gratuito, né? Quando atingir 65 anos. Ah, mas eu tenho 60 ou tenho 62 e utilizo do transporte na minha cidade. Por que eu utilizo, né? E não tenho que pagar nada se a senhora está falando que é 65? É 60 que está na Constituição Federal. Mas pode ter alguma lei municipal ou uma lei específica daquela cidade onde vocês moram, não sei quem está ouvindo o vídeo, e aí vai ter, se tiver uma lei específica, diminuindo desses 65 para 60, pode ser beneficiado 60. Acredito que aqui em Três Lagoas é 60, conheço várias pessoas que vão no projeto presencial, e aí está tendo esse direito. Então, em 2 momentos, para buscar o benefício de assistência, né, continuada, e o LOAS, né, conhecido como LOAS, e o transporte coletivo, mas se tiver alguma lei específica do município autorizando os 60 anos, as pessoas podem ser beneficiadas, que é o caso aqui. E acho que de muitos municípios né, que tem. E qual a minha ideia desse primeiro encontro? É falar um pouquinho de cada artigo do Estatuto. Esse foi uma introdução, né? Eu tinha prometido que eu ia fazer essa aula de forma também, porque esse projeto, ele funciona há 15 anos, então, esse ano é um ano comemorativo do projeto da UME, eu estou muito feliz por esse projeto de extensão, né, que trabalha com a pessoa idosa, que tem como público-alvo a pessoa idosa, mas que permeia toda a sociedade. Inclusive, depois da pandemia, a gente começou a postar as videoaulas, estamos postando até hoje,
E esse primeiro encontro nosso é um pontapé inicial do segundo semestre. Então, eu convido vocês para continuarem participando dessas videoaulas, se inscreverem, porque vocês, através dessas videoaulas, vocês podem receber certificado desde que assistam as videoaulas, né? E receber o certificado da Universidade Federal. E o que é muito importante, né? Esse é um pontapé inicial só para vocês entenderem, né? Como eu não tenho muito como conseguir fazer essas videoaulas de forma presencial, porque muitos professores de todos os cursos da UFMS dão a aula para as pessoas idosas cadastradas no projeto, de forma online, então eu vou tentar trazer toda semana, a gente posta uma videoaula sobre determinado assunto. Então, eu vou postando, né? Não é toda semana, porque cada semana já tem uma agenda, mas eu vou começar a postar a cada 20 dias uma videoaula falando um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Colocando isso para vocês conhecerem. Isso não é só para a pessoa idosa, é para todos conhecerem um direito que é garantido na Constituição Federal e garantido no Estatuto da Pessoa Idosa. E só para finalizar, eu gostaria muito de falar o artigo 2, né? A gente falou do 1, que fala da idade, o 2, que fala sobre, olha que profundo que é esse artigo, porque ele vai falar dos direitos fundamentais. A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Quais são eles? Aí o próprio artigo vem e fala: liberdade, igualdade, a vida, a saúde, alimentação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, dignidade e respeito de convivência familiar e comunitária. Então, o artigo 2 e 3 estão falando dos direitos da pessoa idosa, falando de forma geral, e depois, em cada capítulo ele vem colocando direito à saúde, direito ao lazer, direito ao esporte, direito à educação. Então, eu vou destrinchar durante todo esse semestre, né, alguns vídeos curtinhos, tá bom? Para vocês ir aprendendo um pouquinho sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. E eu espero que vocês tenham gostado desse, né, começo aí de semestre. Eu convido todos para participar desse projeto de forma online, independente de onde mora. Eu tenho um aluno de Santa Catarina, eu tenho um aluno de São Paulo, eu tenho um aluno do estado de Minas. Então, quanto mais gente, né, podendo ser jovem, podendo ser adolescentes, adultos e pessoas idosas, eu convido todos a participarem dessas videoaulas, curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. Qual que é o canal do YouTube? UFMS. Então, é só entrar no YouTube e buscar UFMS, que vocês vão achar o canal. Se inscrevam, está escrito assim, um campinho, inscrever. Se inscrevam, e aí vocês vão ter acesso semanalmente dessas videoaulas. Nós vamos postar, nesse segundo semestre, mais ou menos umas 20 videoaulas. Então, aproveite essa oportunidade. São muitos assuntos interessantíssimos. Eu, por exemplo, assisto todas, né? Adoro, aprendo muito. Então, eu acredito que vocês vão gostar também. Eu convido vocês para participarem e compartilhar essas videoaulas. E eu desejo um excelente início de semestre, com muita saúde para todos, e que vocês consigam aprender a compartilhar e para poder outras pessoas ter essa informação. Ah, eu já sei tudo isso, né? Às vezes a pessoa sabe, mas, gente, quem tem dúvida
E quem tem a humildade de sempre querer aprender, nós somos sempre aprendizes, não tem idade para aprender, não tem época para aprender. Aprender é até o fim da vida. A gente está sempre aprendendo com alguém, ou com outro, ou nas nossas relações interpessoais, e é muito bom aprender, tá? Então, eu convido vocês para aprender, relembrar, compartilhar informações e respeitar esse público maravilhoso que abriu muitos caminhos para a gente poder entrar agora e caminhar, né? Se a gente pensar há um tempo atrás, era uma outra sociedade, né? Ruralista, com muita dificuldade. Hoje nós temos tudo quase pronto, nós temos uma tecnologia avançadíssima, nós se comunicamos em qualquer lugar do mundo, através das redes sociais, a gente revê parente, através do WhatsApp. Em suma, a tecnologia para melhorar a saúde, tecnologia nos equipamentos. Gente, avião, o transporte era ferroviário. Quem tinha algum transporte naquela época era considerado rico, né? Quem tinha um cavalo, um meio de transporte, era considerado rico, gente. Né? Até o final da Segunda Guerra. Não estamos falando de muito tempo, não. 1945. Se a gente for pensar, o avanço, né, da sociedade é gigantesco o que a gente está vivendo hoje. Mas a informação deve ser compartilhada. E é muito bom ter alguém que se prontifica a fazer isso, né? E que vocês consigam compartilhar e aproveitar, né? E ter gratidão pelo esse público, as pessoas idosas, que abriram os caminhos para a gente estar usufruindo de tudo isso que a gente está usufruindo hoje. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, para a gente falar sobre os direitos fundamentais. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom!